Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós estamos aqui para dar continuidade nas atividades FA, né? Atividades do FA. Eu vou fazer revisão com vocês. Essa aula, ela é revisão. Ela é revisão, né? E correção, porque as correções, né? Eu vou fazer a revisão. A gente vai comentar, né? A gente vai relembrar, tá? Sobre os capítulos vistos anteriormente, tá? Então, essa é nossa sexta aula de história, certo? Então nós vamos iniciar, né, falando sobre esse texto, né, sobre o artigo da Constituição de 1988. É um trecho, certo? É do artigo 5º, tá? Então todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Então, agora, né, nós vamos, de acordo com o texto, né, que nós agora lemos juntos, e vocês já fizeram essa atividade, nós vamos agora comentar sobre ele, tá? Então, aqui você estudou que a Constituição da República Federativa do Brasil é um documento em que estão presentes os direitos e os deveres dos cidadãos. Então, conforme o texto, quem são considerados cidadãos do Brasil? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, tá? Letra B. A Constituição garante a inviolabilidade dos direitos dos cidadãos. Explique o que significa. Significa que a Constituição garante que ninguém vai desrespeitar os direitos contidos nela, contidos na lei, tá, gente? Segunda questão. Sobre os direitos civis, escreva o V para verdadeiro e F para falso. Então, direitos à liberdade significa trabalhar igual a um escravizado? Não, né, gente? Então, é falsa. Letra B. A liberdade de ir e vir significa poder caminhar pelas ruas sem sofrer preconceito? Sim, verdade. Essa é verdadeira. V. Letra C. A igualdade entre as pessoas é um direito civil? Verdadeiro. É o V. Brasileiro, a letra D. Brasileiro e estrangeiros que moram fora do país possuem direitos garantidos pela lei do Brasil? Não, falso. Letra E. Os direitos e os deveres são somente individuais, ou seja, para uma pessoa? Não, falso, né? Garantido para todos os cidadãos, né? Então, complete a frase. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 também é chamada de Constituição Cidadã. Constituição Cidadã, certo? Vamos agora para a página 119. Nós temos aqui, 119. Nós estamos aqui com um trecho do poema do Patinho, né? Como vocês estão vendo. Então, nós vamos ler agora. Dona Pata foi ao lago com a família nadar. Todos brincavam na água, no alegre saltitar. Até o desengonçado nadou sem afundar. Dona Pata passeava, exibindo sua cria, todos agraciavam. Era aquela euforia, mas o patinho feio ninguém elogiaria. Dona Pata, como mãe, não podia aceitar que do seu filhinho alguém fosse judiar, né? Então, a resposta à primeira pergunta é o seguinte. O poema mostra um trecho da história do patinho feio. Essa história mostra o quê? O exemplo de quê? Qual o comportamento, né, que teve, né? O preconceito, né, gente?
preconceituoso, né? O comportamento preconceituoso, tá? Vamos à página 120. Na página 120 tem o seguinte: escreva o final diferente para a história contada no poema da página anterior. Então, a proposta, né, que vocês vão fazer é que coloquem, né, um objetivo, uma palavra bonita, né, uma frase bonita, né, do patinho, né, que o patinho feio, o objetivo é gerar empatia, né, fazer com que vocês consigam entender, ficar no lugar do outro, né, então ninguém gosta de ser judiado, de ser maltratado, né, de ser pintado, patinho feio, alguma coisa assim. Então vocês colocam, né, como vocês colocaram, né, outra história, o final bem bonito aí, tá? Então, vamos lá. Terceira questão. Sobre as leis abolicionistas, relacione as colunas a seguir. Então, Lei Eusébio de Queiroz. O que fala essa lei, né? Então, determinou o fim do tráfico de africanos escravizados. Letra B. Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, pessoal, do Ventre Livre, ele libertou todas as crianças afrodescendentes nascidas de mães escravizadas. Letra C, a lei do sexagenário, né? Então, a C libertou escravizados com mais de 65 anos de idade. A letra D, a lei áurea, né? Ela determinou a abolição da escravidão e a libertação dos escravizados, tá? E a letra E, lei do Afonso Arinos, né? Ele considerou crime toda ação de preconceito racial e de cor. Então ficou assim: C-A-E-D-B. Essas são as leis, né, abolicionistas, tá? Presta atenção. Agora vamos para a quarta questão. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Escreva uma frase sobre a importância dessa data. Então, você pode, né, que faz parte da formação, né, da população brasileira, você coloca uma frase bem bacana, tá bom? Sei que vocês já colocaram. Agora, vamos observar essa imagem, né, que tem aí, tem frases, né, tem palavras. Então, Estado de São Paulo, Brasil, e aqui, imigrantes com 2M, Brasil com Z, certo? Então, vamos lá, tem a África, né? Então, o que acontece? Com base em sua observação e no cotidiano estudado, escreva o local de origem e o destino da maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir de 1850. Então, a origem da Europa, destino, estado de São Paulo, que é justamente aqui, ó, tá? A Europa, né? Certo? Agora vamos para a segunda questão na página 122. Na página 122 nós temos aqui um texto, né, do R. Lourdes, dos Estados Unidos. Ele fala o seguinte: procurei conhecer bastante os bairros ricos, Copacabana, Ipanema, andando a pé pelas praias e percorrendo de carro as agradáveis suas residências. Então, esse daqui, gente, é o seguinte: isso aqui foi em 2010, né? Esse historiador, o Eri, ele é dos Estados Unidos da América e visitou o Brasil, né? E observou alguns aspectos da vida cotidiana, né, de nossa sociedade, tá entendendo? Então, ele escreveu esse trecho, esse texto, né? Então, vamos lá. Ruas residenciais. Eram muito poucos negros. Parei diante de uma banca de jornais e examinei as capas das revistas. Observando, né? Aqui deve ser observando. Lentamente, o que via fileiras e fileiras de rostos brancos, modelos brancos, um Brasil branco. Eu poderia estar na Suíça. E se alguém me dissesse uma prova de que estava no país de maioria negra, não poderia dá-la
dá-la naquela banca. Continuei minha procura pelo Brasil Negro e o encontrei, não em Ipanema ou em Copacabana, mas nas famosas favelas do Rio. Ali, numa das áreas mais degradadas do Brasil, vibrava a vida afro-brasileira, visível, onipresente e pobre. Então, vamos ver o que significa degradadas. No caso do texto, locais que não apresentam características de área nobre. Onipotente quer dizer o quê? Onipresente, aliás, é que isso é presente em todos os lugares, né? Então, os negros, no caso, como ele falou, né, está em todos os lugares, tá? Certo? Quer dizer, afro-brasileira, tá? Afro-brasileira, tá bom, pessoal? Que é africanos, né? É afro-brasileiro, é africanos, né? Que é afro-brasileiros, certo? Então, vamos lá. Como você interpreta a frase de Eri, que olhando as capas de revista de Ipanema, sentia que poderia estar na Suíça? Eri está observando que os negros brasileiros não estão sendo contemplados pela imprensa brasileira nas capas das revistas. Apenas brancos são retratados, como se no Brasil não houvesse negros. Segundo, vamos lá agora, nós vamos para a nossa página 123, né? Nós vamos para o capítulo 2, que é a correção dessa atividade. Então, vamos lá. Você vai completar direito. Eu vou até olhar até onde eu vou fazer essa correção, é até a página 126. Então, vamos lá. Então, para os povos indígenas, a terra é de posse coletiva, ou seja, pertence a todos de seu grupo. B. Na cultura dos povos indígenas, o trabalho é para garantir o próprio sustento e suprir as necessidades imediatas do grupo. Letra C. Os povos indígenas lutaram pela reconquista de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura. Segunda questão, marque com X o significado de direito à propriedade para as comunidades indígenas, conforme a Constituição de 1988. Então, no caso, é a letra B, que é: os indígenas detêm o direito de posse das terras habitadas por eles, desde que não vendam nem façam doação delas. Né? Então, nem pode vender, nem doar, nem dar, tá? E aqui nós vamos para a próxima página, 124, nós vamos falar sobre a região, as regiões e o mapa que fala sobre os indígenas. Então, qual o tema apresentado no mapa, né? Terras indígenas no Brasil na atualidade, tá aqui, ó. Né? Então, terras, né, indígenas no Brasil na atualidade. Letra B. O que significa terra indígena demarcada? Significa que uma determinada área foi definida como propriedade indígena. Letra C. No mapa existe um número maior de terras demarcadas ou em processo de demarcação. Marque o X, né, no que significa essas terras, né? Então, é terras demarcadas ou terras em demarcação. Aí você vai botar a primeira, né? Terras demarcadas. Página 125. Na página 125, gente, vocês vão colocar as palavras no lugar corretamente desse trecho, tá? Então, tem cada palavrinha aqui da cruzadinha, vocês vão colocar aqui no lugar correto, tá bom? Então, vamos lá. O Marechal Cândido Rondon, em 1865-1958, criou em 1910
o Serviço de Proteção dos Índios, aos Índios, que é o SPI, primeira instituição de apoio aos direitos indígenas, né? Essa instituição foi extinta em seu lugar no ano de 1967. Foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e ainda está em atividade, tá? Vamos para a nossa última página, página 166. Na página 166 nós temos um texto, né? E depois nós temos também as questões para resolver, tá? Então vamos lá. Leia o poema a seguir, poema a seguir responda as questões. Missa da terra dos sem malas. Eu era a terra livre, eu era água pura, eu era o vento puro, eu vivia numa pura nudez, brincando, amando, gerando, nascendo, crescendo, na pura nudez da vida. Eu plantava os filhos e as palavras. Eu plantava o milho e a mandioca. Eu cantava com a língua das plantas e dançava vestido de luar, enfeitando de pássaros e palmas. Eu era a cultura, em harmonia com a mão natureza, com a mãe natureza. Eu adorava Deus, Maira de todas as coisas, Tupã e todos os gestos, né, em razão de todas as horas. Então a pergunta vai aqui. Os versos do poema mostram que os índios são desrespeitosos com a natureza ou são muito ligados à natureza, sentindo parte dela. Então eu acho que é o 2, né? O 2, por quê? Porque eles se sentem como se fosse a própria natureza, não é isso? Então a letra A, no caso, você vai marcar a questão 2. E na letra B, você vai escolher o verso do poema e vai justificar por que você escolheu aquilo ali, né? Com suas palavras, tá? Você vai explicar. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Pronto, escolha 3 versos do poema que justifique a sua resposta na questão anterior e pinte-o de amarelo. Então, você vai ver, vai realmente, né, ler, vai entender, vai marcar uma das duas que você acha que realmente é. Tá certo? Então, gente, eu fico por aqui. Nós vamos terminar com as nossas revisões do FA. Agora, a tia vai pegar lá no início do nosso livro, né? Nós vamos ler um pouquinho, revisar um pouquinho do que nós vimos, né? Lá no comecinho do livro, tá certo? Vamos falar um pouquinho só, tá? Então, gente, aí na página, né, inicial, nós temos igualdade de direitos, né? Então, deixa eu botar lá para você entender o que eu estou falando. Olha só. Ui, achei demais. Olha só. Então, aqui fala, né, da igualdade de direitos. Essa balança aqui, ela mostra, né, todas as qualidades, né, de bom que a pessoa leve ou que a gente, né, se ela não diz que não leva, a gente por obrigação, por respeito, por gostar, não é obrigação, né, que eu falei. Mas eu digo assim, por sua obrigação como cidadão, como pessoa, né, nós temos que dizer que aquela pessoa é importante, que ela é educada, né, o que ela... Aí você fala com suas palavras, né, é muito bom. Então aqui, gente, ó, são as crianças, as pessoas mostrando, né, aqui a balança. Então, é mostrando o que ela tem de valor também, né? Não adianta ser só aquela rostinho bonitinho sem falar, sem respeitar as pessoas, não é isso? Tem que conversar, respeitar, né? Ver o que está vendo, tá bom? Então, gente, aqui nós temos os direitos civis, que nós já falamos, né? Hoje, agora, no FA também fazemos correção sobre isso.
Aqui na página 218, nós vamos falar sobre uma palavra que ela é a base da cidadania, né? Que ela é a base da convivência entre as pessoas, que é o respeito. Como eu já falei para vocês, eu vou tornar a falar de novo. A gente não é obrigado a gostar das pessoas, a gente não é obrigado a falar, aceitar tudo e falar o que a outra pessoa fala, achar que aquela pessoa está totalmente em razão. Não, a gente não precisa fazer isso, mas a gente precisa ter respeito. Respeito com o colega na hora de falar, respeito do colega na hora de dar uma opinião, se ele acha diferente da sua. Respeitar o colega, né, em várias situações, não só quando você precisa, né, da pessoa, não. Você tem que respeitar a pessoa, né, do jeito que ela é, assim como a outra pessoa tem que respeitar você do jeito que é, tá? Aqui nós temos a diversidade, né, na sociedade brasileira. Então, já está dizendo diversidade, são diferentes, né? Costume, tradição e tudo. Então, aqui ele fala também, né, da origem, né, dos portugueses, foi dos portugueses deixaram, aí puxaram também a parte africana, a parte indígena, tá? Bem interessante essa página também. Agora vamos lá para a página de. Aqui é que fala que deve ter a miscigenação, sim, mas sentar para conversar. Nessa parte de brigar, eles dizem que até agora, né, eles estão tá junto, né, que o Brasil é uma grande mistura de cultura. Damos o nome de miscigenação a essa mistura. Então, aqui é a mistura dos indígenas com os portugueses, né, com os portugueses africanos, então, com todos que vieram depois, né? Que a tia já falou, que nós já conhecemos, não é? Então, vamos lá. Aí nós temos os indígenas, os portugueses, aí temos mais para frente os africanos. Aí vamos falar da Constituição brasileira do Brasil, né? A Constituição da Cidadania Brasileira. Eu troquei aqui, mas está certo. Nós falamos sobre isso também, né? Que está esse conflito, né? Essa situação, foi em 1822, né? Que o Brasil se tornou um país independente, né? A pequena parcela da população, né, que soube, né, do que aconteceu, né, o direito. Então foi muito bom. Então vamos lá. Aqui nós temos direitos civis dos afro-brasileiros, né, dos afrodescendentes no Brasil. Então tem aí, eu ainda não conversei muito falando. Gente, também nessa página. Tá aqui, pronto. Eu esqueci dizer que eu não falei, mas está aqui na página, ainda bem. Sobre as leis, né? E um exemplo, né? Dizendo de cada um o que acontece com essas leis, tá? E aqui nós temos a cultura, né, e religiosidade dos africanos, né, que é o africano no Brasil. Aqui é muito interessante que fala que eles trouxeram as crenças deles, né, a prática a espiritual, né, os curandeiros, sacerdote, adivinho. E também tem os griots, né, que os griots eles contam a história, eles são contadores de história e passa para todos, né? Então eles vão passando de geração em geração, tá? Aqui nós falamos também sobre o racismo e a lei. Ele já entendeu, né? A gente já olhou, né? Direitinho, certo? E aqui, né? Nós finalizamos com essas questões aqui. Pois é, né? Que nós temos. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Aqui está falando desse quadro, tá? Esse quadro do Rocco Afonso, que o nome, né? Ele era italiano, né, pessoal? Ele é italiano, ele não era, ele é
italiano. Então, em virtude de ver as pessoas saindo também do seu lugar e vindo para cá, ele resolveu falar sobre isso, né? Uma vivência dele. Então, ele já viveu, né? Ele viveu lá, ele é um pintor italiano, como eu falei, né? Então ele viu, né, que as famílias que ele sentiu na pele, né? Como se ele fosse ele, porque ele veio no ano de 1913 para o Brasil, né? Ele se mudou para o Brasil e ele se sentiu muito mal perante isso, né? E ao mesmo tempo feliz. Então ele pôde resgatar essa história, né? E fazer esse quadro, né? E fazer contar a história dele, certo? Agora aqui nós falamos já também, né? Por políticas de imigração. Então, gente, a tia vai finalizando a aula, a nossa sexta aula, tá? Com revisão, com correções do FA, certo? Então, fiquem com Deus, até as nossas próximas aulas e se cuidem, hein? Tchau, tchau.